Valtencir de Oliveira, filho desta casa, conosco esteve um bom tempo, estagiou bastante aqui, ensinou no seminário, foi para o Rio Grande do Norte, lá onde aquele joelho, onde há a curva maior da nossa costa litorânea. E lá, estando 2 anos, veio agora em gozo de férias, está aqui com a sua família, minha querida. Daqui a pouco você pode apresentar toda a sua família, e eu tenho muito prazer de ouvi-lo nesta noite. Pastor Valtencir, que Deus o abençoe entre nós, tá, meu querido? Queridos, como é bom poder estar aqui. Como é bom poder estar com o nosso pastor, que nos recebe tanto, com tanto carinho, com tanto amor, nos acolhe sempre que estamos aqui. E para nós é uma satisfação muito grande poder tê-lo como nosso pastor. Eu envio às vezes alguns e-mails para ele, dando notícias de Natal, e sempre digo do meu aprendizado com a vida dele, com o ministério dele. Eu ainda sou um noviço e tenho muito ainda que aprender, e se tem alguém que eu me espelho muito é o nosso pastor. Que Deus possa abençoá-lo, pastor, continue sendo esse homem de Deus valoroso, valente, e que Deus continue abençoando a sua vida, a igreja que Ele confiou. Eu estou feliz também, pastor, pelo carinho de tantos irmãos que nos receberam aqui, que nos acolheram também, a quem nós agradecemos. Estou fazendo isso agora porque essa semana nós vamos voltar para o Rio Grande do Norte, onde o pastor diz, eu pastoreio uma igreja, a Igreja Batista em Jardim Brasil, de quem também eu trago um abraço. Já conhece o pastor Teodomiro, já conhece o pastor Gomecindo, e assim, lá tem sido também uma escola para nós, e os irmãos também enviaram um abraço aqui caloroso para esta igreja. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus comigo nesta hora, na carta, ou melhor, no livro de Atos dos Apóstolos. Estou com a minha esposa Angélica, linda, com a minha filha Juliana, que esteve no acampamento, foi medalhada também, foi bênção. E a Júlia, que está aqui no Espaço Verde, como ela disse, divertindo. Atos capítulo 17, versículo de 15 a 34. Atos dos Apóstolos, capítulo número 17, de 15 a 34. Que noite maravilhosa, irmãos. Que canções que falam a nossa alma, o nosso coração. E eu confesso, pastor, que se eu não pregasse, o sermão estava pronto com as canções que foram entoadas aqui. Percebi em todas as letras temas como perdão, como salvação, como a vinda de Cristo. E eu disse, está pronto o sermão, não é? Mas Deus me dá o privilégio nesta noite. Eu gostaria ainda um pouquinho mais de compartilhar com vocês a palavra de Deus nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, do versículo 15 ao 34. Eu vou ler e depois os irmãos vão junto comigo. Eu leio os ímpares, os irmãos leem os pares. Diz assim a palavra de Deus: e os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Vocês. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é esta de que falas? Pois
pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E assim Paulo saiu do meio deles. Amém. Diga, Deus é real. Novamente, Deus é real. Podem se sentar. Existem algumas perguntas que são muito importantes que eu faça nessa noite. Por exemplo, o que é real e o que é irreal? O que é fato e o que é ficção? O que é sonho e o que é utopia? O que é verdade e o que não é verdade? Quais os limites entre aquilo que está certo e aquilo que está errado? Essas perguntas possivelmente nortearam o discurso do apóstolo Paulo na Grécia. Como eu aprendi hoje aqui pela manhã, aliás, o pastor terminou o sermão da manhã com um texto do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 11, quando ele diz que Deus, por intermédio de Paulo, fazia maravilhas ou coisas extraordinárias. E uma dessas coisas extraordinárias que Deus fez através do ministério e da vida de Paulo, foi estando Paulo nessa situação. Paulo estava em sua segunda viagem missionária, onde ele então estava de alguma forma tentando plantar igrejas na Grécia. Ele estava de caminho para a cidade também, metrópole, Corinto. E aí então Paulo passa alguns dias ali na Grécia, principalmente na capital da Grécia de então, a tão conhecida e tão famosa Atenas. Conhecida porque, não só porque era uma grande cidade, mas conhecida por conta da sua devoção à própria deusa Atenas, deusa da guerra e de uma série de outras coisas, a quem os gregos eram devotos, eram supersticiosos, buscavam de alguma forma os favores de Atenas. E Paulo estando ali, Paulo então, ele é convidado, ele é chamado para ir até um local, porque as pessoas olhavam para Paulo e viam ele falando sobre Jesus e sobre a ressurreição. E eles indagaram, este moço, ele traz aqui novas doutrinas.
Este moço traz aqui novos deuses, e nós precisamos saber que novidades são essas que ele traz. Então levaram Paulo até o Areópago, como que dizendo: veja, Paulo, os nossos deuses, as nossas divindades, toda a nossa cultura, toda a nossa sabedoria está diante de você, meus irmãos. E Paulo, naquela ocasião, com muita sabedoria, cheio do Espírito Santo, ele olha para todos aqueles altares, e nós conhecemos a história quando Paulo, ele olha para um altar específico e ele enxerga ali a inscrição: ao Deus desconhecido. E Paulo experimenta naquela hora o favor de Deus para a sua própria vida, quando ele pôde discutir, quando ele pôde falar sobre o Deus verdadeiro, quando ali Paulo pôde então falar àqueles filósofos, homens de saber notável que estavam ali. Paulo então pôde lhes dizer o quanto Paulo adorava aquele Deus desconhecido, o quanto aquele altar era importante para Paulo, o quanto a representação daquele altar era importante para Paulo. E não é por acaso que Paulo havia dito. Paulo conhecia a história, Paulo conhecia o que estava falando, Paulo sabia o que estava dizendo. No século 6, aproximadamente antes de Cristo, diz que em Atenas uma grande praga chegou até aquela localidade, e que os atenienses, preocupados, mandaram buscar todos os xamãs, todos os sacerdotes das várias divindades de Atenas, para que a ira de determinada divindade fosse aplacada. E ali então eles clamaram, e muita gente morreu, muita gente foi à falência, muita gente perdeu. E então eles resolveram chamar um outro homem chamado Epimênides, e Epimênides foi convidado. Epimênides, ele era alguém que adorava o Deus verdadeiro, Epimênides era alguém que servia ao Senhor. E Epimênides, quando chega ali, tem todo um trabalho, tem todo um ritual de ovelhas, e ele coloca ali, e Epimênides clama ao Senhor com aquela cidade. E a praga é aplacada, e a praga vai embora, e logo as pessoas daquela cidade resolvem: vamos fazer altares. E fizeram vários altares nos locais onde determinadas ovelhas estavam deitadas. E com o tempo os altares foram se perdendo, e eles não tinham mais aqueles altares. E então resolveram: vamos colocar também este altar no Areópago. Quando Paulo chega ali então, e Paulo olha ao Deus desconhecido, quando Paulo olha a inscrição ali, Hagnos Theos, ao Deus desconhecido, Paulo diz: este é o Deus a quem eu sirvo. Paulo estava dizendo para eles: os deuses de vocês não conseguiram aplacar a praga, os deuses de vocês não conseguiram resolver os problemas, a muita cultura de vocês não conseguiu resolver o problema, a filosofia de vocês não conseguiu aplacar a ira, mas o Deus a quem eu sirvo, ele foi capaz de aplacar a praga e trazer saúde à cidade de Atenas. É nesse contexto, irmãos, que Paulo está envolvido. É nesse contexto que Paulo, ele está ali anunciando a palavra de Deus. É nesse contexto que Paulo está falando sobre o Deus que é verdadeiro. Paulo, que estava ali apenas de passagem para Corinto, agora ele percebe ali nessa situação o quanto Deus estava se valendo dele naquele dia, naquela ocasião no Areópago ali. E alguns disseram: este homem é apenas um tagarela, este homem é apenas um falador, este homem é apenas um pregador de deuses estranhos. E Paulo respondeu-lhes com o texto que nós lemos: o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que não precisa de nada e não necessita de nada do ser humano, porque é Ele mesmo quem dá a vida, quem dá a respiração e quem dá todas as coisas. Esse Deus, Ele é real, esse Deus é verdadeiro, é esse Deus que Paulo servia, é esse Deus que eu sirvo, é este Deus que esta igreja serve, um Deus
real, um Deus verdadeiro. E aquele altar representava o Deus que é real e o Deus que é verdadeiro. Paulo, ele, irmãos, nos ajuda a entender um pouco mais. E essa história, então, meus irmãos, nos leva a considerarmos nessa noite algumas lições que aprendemos com Paulo, que aprendemos com esse texto sobre Deus, o Deus que é real. Primeiro, o Deus a quem nós adoramos e servimos é? Você pode repetir isso? No versículo 23, o texto diz: é o que eu vos anuncio, era a palavra de Paulo. O Deus que é real, o Deus que eu estou anunciando a vocês, o Deus que eu estou pregando a vocês, não é qualquer divindade, é o Deus vivo, é o Deus que eu anuncio a vocês, o Deus que é real. No versículo 24, que é o versículo seguinte, o texto diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus a quem nós adoramos, meus irmãos, o Deus a quem nós servimos é um Deus real. A criação testifica que Ele é um Deus real. No Salmo 19, Davi declara o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus real. Meus queridos, como é lindo compreender essa verdade, como é lindo entender que o Deus a quem nós adoramos e servimos é um Deus real, é um Deus poderoso. Eu fico feliz, no período medieval, algumas pessoas tentaram negar a existência de Deus, negar a realidade de Deus. Até pouco tempo passou uma ovelha minha, que estava afastada da igreja, deixou um tempo de ir à igreja, e eu me preocupei, e telefonei, e visitamos. E ela na faculdade, depois de um tempo de 6 meses longe da igreja, ela disse para mim: pastor, eu estou com um problema, eu não acredito mais em Deus, eu não creio mais em Deus. Um professor meu da faculdade disse que Deus não existe, que Deus é irreal. E eu pude ali com alguns irmãos trabalhar com a vida daquela jovem, mostrá-la biblicamente, teologicamente, historicamente, o quanto Deus é real. Deus é tão real, irmãos, que muitas vezes parece para a nossa vida que Ele se torna até tangível. Tamanha experiência que podemos ter com Deus. E aquela jovem, graças ao bondoso Deus, hoje ela permanece na igreja, continua louvando a Deus e adorando a Deus. Mas Tomás de Aquino, ele viveu isso no período medieval, e ele vai falar sobre os seus 5 argumentos para provar a existência de Deus, num período onde as pessoas acreditavam que Deus não era uma realidade, que Deus era uma ficção. Tomás de Aquino, em uma dos seus argumentos, ele fala que Deus é o primeiro motor móvel, e ele diz assim: o movimento existe, e é evidente aos nossos sentidos. Ora, tudo que se move é movido por outra força ou motor. Não é lógico, diz Tomás de Aquino, que haja um motor, outro e assim indefinidamente. Há de haver uma origem primeira do fenômeno do movimento. Um motor que se move sem ser movido, este motor é Deus. Ele diz: deve existir uma causa primeira para todas as coisas. Não é lógico que as coisas existam do nada. Deve existir uma causa primeira para todas as coisas. E ele vai dizer: toda causa é efeito de outra causa, mas é necessário que haja uma primeira causa, causa não causada por nada e por ninguém. E ele vai dizer: esta causa é Deus. Deus, irmãos, é real.
Deus é real na nossa experiência, Deus é real na nossa vida, e Paulo pôde pregar isso, e Paulo pôde dizer isso no meio daqueles filósofos tão sábios da cidade de Atenas. Mas uma segunda evidência que encontramos e uma segunda lição desse texto é a seguinte: este Deus que é real, Ele não precisa de nós. Paulo constatou isso, Paulo pregou isso. Somos nós que precisamos dele. Diga comigo, você pode dizer isso? Ele não precisa de mim. Sou eu que necessito dele, sou eu que preciso dele. Como eu gosto daquela frase de para-choque de caminhão, que diz assim: Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus é nada, absolutamente nada. E como é lindo, irmãos, ver Paulo no meio daqueles filósofos, de tanta gente que andava por ali, dizer, obviamente, da suntuosidade, da beleza de tudo que os gregos faziam, mas, sobretudo, Paulo é enfático em declarar: Deus não necessita de coisa alguma. Vejamos o versículo 25, que diz: porque passando eu, ou melhor, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é soberano, Ele é supremo, Ele é tudo, Ele é o Senhor de todas as coisas. A Ele nós devemos adorar, a Ele nós devemos nos prostrar. Como foi lindo a canção que a jovem cantou aqui ainda há pouco, quando diz: grandioso és tu, quão grande és tu, Senhor, quão grande és tu. Deus é grandioso, é maravilhoso, e tudo que existe e se move só existe por causa dEle. Glórias a Ele eternamente. Como eu preciso de Deus, irmãos, como eu necessito de Deus, como eu sou dependente de Deus. No Salmo 42, o salmista diz assim, que a alma dele anseia por Deus, a alma dele quer Deus, a alma dele precisa de Deus. Tem uma canção que o grupo de louvor canta, que diz que nós necessitamos de Deus, nós precisamos de Deus na nossa experiência. O pastor já citou algumas vezes aqui, e eu aprendi com ele, Dostoiévski, que dizia o seguinte: existe um vazio no interior do homem que só Deus é capaz de preencher, nada mais preenche. As drogas não conseguem preencher este vazio, o sexo não consegue preencher esse vazio, as amizades não conseguem preencher este vazio. Só Deus pode preencher o vazio que existe no interior do homem. Só a realidade que é Deus é capaz de preencher o imenso vazio que existe no coração de cada qual, que existe no coração de cada homem. Por isso, meu irmão, minha irmã, visitante que conosco está essa noite, permita que Deus preencha você, que Deus inunde você, que Deus satisfaça você, que Deus preencha você completamente, que Deus cuide de você, que Deus trate de você. Permita que Deus possa tomar posse da sua vida, dirigir a tua vida, ser o centro da tua vida, porque o vazio que existe no coração do homem, só Deus é capaz de preencher. Nada pode substituir Deus na minha vida, nada pode substituir Deus na sua vida, na sua experiência. Deus, meus irmãos, é insubstituível. Você pode dizer isso? Deus é insubstituível. Novamente, Deus é insubstituível. Nada, ninguém pode substituir Deus na nossa vida. Meus irmãos, lembre-se disso. Nós é que precisamos de Deus.
É um privilégio poder servir a Deus. Não é porque Deus precisa de mim, é porque Deus me deu o privilégio de servi-lo. Quando eu tenho a oportunidade de ministrar desse altar, pastor, eu venho aqui com temor e tremor, porque é um privilégio poder estar aqui, poder abrir este livro que é a palavra de Deus e falar sobre esse Deus que é maravilhoso, sobre esse Deus que é grande, sobre esse Deus que é poderoso. Como é bonito quando eu olho para o ministério de louvor aqui na frente e tantos com a sua cabeça baixa, com seus olhos fechados, adorando a Deus. Como é lindo isso, reconhecendo quem Deus é. O privilégio de estar aqui, o privilégio de servir ao Senhor, o privilégio de fazer parte de uma igreja como essa, viva. Meus irmãos, é bondade de Deus, é graça de Deus, e nós devemos simplesmente adorar a Deus e servir a Deus. Nós precisamos de Deus diuturnamente na nossa vida, e nós temos o privilégio de poder cooperar com Deus em algumas coisas que de nós Ele nos pede para servi-lo. Em terceiro lugar, eu quero dizer para você que eu aprendo com Paulo, que apesar de ser Deus, Ele ama a sua criação e Ele está ao alcance dela. O versículo 27 vai nos ajudar quando Paulo diz assim: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Como é bom sentir essa experiência, ter essa convicção de que Deus não está distante de mim, de que Deus não está aquém de mim, de que Deus está pertinho de mim, de que Deus está do meu lado. Nos momentos de alegria, Deus está comigo. Nos momentos de bonança, Deus está comigo. Nos momentos de muita felicidade, Deus está comigo. Mas nos momentos de perda, nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, Deus está exatamente do meu lado. O Deus que é real. Deus não está distante de você, meu irmão visitante. Apesar da sua grandeza, apesar da sua majestade, apesar de ser esse Deus grandioso, poderoso, Deus tem prazer em estar conosco. Como eu gosto, pastor, do Salmo 51, quando Davi escreve o seguinte, ele diz assim: um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Quando você se coloca diante de Deus, quando você se põe diante de Deus, quando você deixa que as suas lágrimas saiam dos olhos e você se coloca diante de Deus, Deus está ali enxugando dos seus olhos toda lágrima. Deus está do seu lado, porque Deus não despreza um coração quando está contrito e quebrantado diante da sua presença. Deus não despreza. Em quarto lugar, irmãos, e último lugar, Deus não tem prazer em condenar ninguém. Por isso, Deus nos convida ao arrependimento. O versículo 30 e 31, o apóstolo Paulo diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não tem prazer em condenar ninguém. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus tem prazer na vida. Deus tem prazer na alegria. Deus tem prazer na felicidade. Paulo, irmão, chega ao ápice do seu discurso, no ponto central da sua fala, no ponto nevrálgico daquilo que ele estava dizendo, no ponto principal da sua pregação. Paulo, ele chega fazendo um convite. No final de todo o seu discurso com os filósofos, no final de colocar para os filósofos quem Deus era, Paulo chega fazendo-lhes um convite. A todos quantos ali estavam, Paulo faz um lindo convite. E o convite é: se arrependam. Esse Deus que é grande, esse Deus que quer estar pertinho de você, esse Deus que ama você, esse Deus que tem acolhido você, esse Deus que tem cuidado com você, Ele lhe convida hoje: se arrependa.
Volte-se para Deus. Era o convite de Paulo: volte-se para o Senhor. É Paulo reproduzindo aquilo que João fala no capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo está reproduzindo isso. Irmãos, eu quero concluir esse texto dizendo para vocês, de versículo 32 e 34, como eu amo ouvir isso. Esses versículos nos convidam a uma reflexão. Estes versículos nos convidam a uma indagação. Estes versículos nos convidam a uma interrogação na nossa própria vida. E eu gostaria muito que você prestasse bem atenção no que Paulo diz no versículo 32 e 34, quando ele diz assim, do 32 ao 34, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. 33, e assim Paulo saiu do meio deles. 34, todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros. 3 classes de pessoas. O texto fala: aqueles que fizeram pouco caso da mensagem de Paulo, do Deus que é real. Aqueles que, mesmo sabendo da realidade que é Deus, zombaram de Paulo, escarneceram de Paulo. Mas houve um terceiro grupo. Foram aquelas pessoas que, ouvindo a mensagem de Paulo, que ouvindo Paulo falar sobre o Deus que é real, aquelas pessoas, o texto diz no versículo 34, que elas creram na mensagem pregada por Paulo. Com isso, caro visitante que está aqui esta noite, eu quero deixar essa palavra com você, no seu coração, na sua vida. Em qual desses 3 grupos você se encontra? Deus te convida hoje, Cristo lhe convida hoje, a crer no seu grande e eterno poder, a crer que Ele é um Deus real, que quer estar sempre do seu lado, sejam nos momentos difíceis, sejam nos momentos de alegria, seja nos momentos de muita bonança, seja nos momentos de escassez. Deus quer estar ao teu lado. Quero concluir o sermão dessa noite deixando essa oportunidade para você. Se essa palavra falou ao seu coração, se o Espírito Santo tocou no seu coração, se a palavra de Deus falou ao seu coração como tem falado ao meu, que você possa hoje tomar a sua decisão por Cristo Jesus. E eu gostaria de saber se nesse auditório existe alguém que ouviu a palavra de Deus e que quer nessa noite entregar a sua vida a esse Deus que não é uma ficção, a esse Deus que não é um conto, a esse Deus que é real na experiência do homem. Existe alguém? Você pode erguer uma das suas mãos. Você que quer entregar a sua vida hoje. Tem aqui um moço, que Deus abençoe a tua vida. Mais alguém deseja fazer isso hoje? Eu quero, pastor, entregar a minha vida a Cristo. Eu entendi que Deus é real, que Deus é real na minha vida, como o meu amigo que está do meu lado. Deus é tão real quanto Ele. Eu quero saber, você quer entregar a sua vida a Cristo hoje? Você quer entregar a sua vida ao Deus que é real? Existe mais alguém que quer se somar a esse moço, a esse rapaz, erguendo uma de suas mãos? Do meu lado direito, tem mais alguém aqui, onde ali perto dos adolescentes, tem mais alguém que quer entregar a sua vida, que eu não esteja vendo? Aqui, não. Do meu lado esquerdo aqui, nosso pastor, tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, que reconhece que Deus é real e que precisa dessa realidade que é Deus na sua vida. Chega de ficção, chega de mentira, chega de inverdades. Tem alguém que quer isso? Entregar a sua vida a Jesus? Não? Então eu gostaria de orar por esse moço. Gostaria de convidar o nosso pastor, passar a palavra a ele. Eu gostaria de chamá-lo aqui, se possível.
para que o nosso pastor lhe abrace e ore por você. Meus irmãos, muito obrigado, pastor, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Olha como é linda essa cena. Talvez você tenha entrado aqui e esteja afastado do Evangelho. E talvez você queira se reconciliar com Deus. Pastor, eu estou afastado do Evangelho. Eu estou afastado de Deus. E eu preciso me reconciliar. Você que quer fazer isso hoje, você pode erguer a sua mão, levantar do seu lugar e vir aqui à frente. Tem alguém que quer fazer isso hoje? Erguer a sua mãozinha e dizer: Senhor, eu estou de volta. Me receba de volta. E Deus, como diz a canção, está de braços abertos para acolher você. Tem mais alguém que quer fazer isso essa noite? Então passa a palavra ao nosso pastor. Em pé, eu penso que ainda tem gente para vir. Eu penso que ainda tem moços que devem vir. Tem adolescentes que certamente precisam vir aqui na frente. E eu estou aguardando você, meu querido visitante. Você veio, ouviu a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, clara, cristalina, própria para um momento como este. Se há mais alguém, venha correndo aqui. Eu quero orar pelo moço que aqui está e por você também, visitante. Pode vir aqui na frente. Tem mais gente? Pode vir. Se não, oremos. Pai nosso que estás no céu, louvado sejas pela palavra que ouvimos, bendito sejas pelas verdades que também aqui foram expostas, e ainda, Senhor Deus, pela vida que está aqui na frente deste jovem. Rogamos-te por ele, dele, ó Deus, a certeza que há em Cristo Jesus, a convicção de que Deus é real, a verdade cristalina do céu, para que ele possa dizer daqui para frente: eu creio num Deus real, eu saí da ficção para a realidade, eu saí da mentira para a verdade, eu saí do nada para tudo. Dá a este moço, Senhor Deus, estas convicções, e abençoa-nos a todos quantos aqui estamos, em nome de Jesus, amém.